começando mais um Prosa sobre a Vida, Inquietações, esse seu programa semanal, onde eu, Alexandra Lieve, recebo a psicóloga Carolina Zandoná Fornari. A gente bater um papo aí sobre saúde psíquica, psicologia e demais assuntos aí que são relevantes para a nossa audiência, né? Bom dia, psicóloga, tudo bem? Bom dia, Alexandra. Bom dia àqueles que nos escutam pela rádio, pelo Facebook ou que vão nos acompanhar depois pelo YouTube. Exatamente. Todos os nossos programas, eles ficam armazenados lá no nosso canal do YouTube. O pessoal pode, inclusive, se inscrever no canal, ativar o sininho aí, recebe as notificações, não perde nada, né? Sempre que tem vídeo novo é avisado. É avisado aí, vai ficar ciente de todas as nossas entrevistas aí. E no Facebook, nós até recomendávamos antes, o pessoal pode nos mandar questionamentos, né? Daqui a pouco surgiu alguma dúvida, tá passando por um momento aí, quer saber um pouquinho mais sobre como lidar, pode nos mandar também nos comentários da nossa live aí no Facebook. Mas, psicóloga, a gente tá vivendo aí um momento, como o pessoal já deve ter visto aí na legenda, né? Um momento de volta às aulas, as crianças estão a toda aí, né? Com material novo e também se preparam, né, as professoras, as demais envolvidas aí, né, na comunidade escolar. E com certeza também os pais, né? Chega ao fim esse período de férias, é toda uma readaptação para começar o ano letivo. É verdade, Alexandra. Assim, há um tempo já, as equipes escolares estão se preparando para poder receber novamente os alunos e iniciar o ano letivo de 2025, assim como as famílias vão se preparando para ingressar ou retornar para a escola. Porque a criança ingressa na escola, mas a escola também ingressa na criança. Começa a fazer parte do seu mundo psíquico, da sua realidade e da realidade também da família. A gente observa que as crianças que vão na escola começam a conhecer outras crianças, os pais se conhecem, o cotidiano escolar ingressa dentro de casa, muda a rotina da família. Então a criança ingressa na escola, mas ingressa junto os pais, a família, e a escola também ingressa nessa casa. É toda uma rotina, como tu disse, né, psicóloga, que é readaptada agora para essa época. Tenho certeza aí que os bem pequenininhos que estão indo pela primeira vez, talvez sejam os que mais precisam aí de uma adaptação, de um momento, né, de eles entenderem o que está acontecendo, né? Alexandra, sim. Quanto mais pequena a criança, mais o período da adaptação precisa ser cuidado, porque é um tempo delicado. Porque quando uma criança ingressa na escola, o mundo dela se amplia. É um novo espaço, uma nova rotina, novos adultos, até então desconhecidos, outros pares. Muitas crianças são sozinhas, não têm irmãos ou primos próximos. Então, é na escola que elas vão se encontrar com crianças da mesma idade e com os conflitos de estarem no mesmo ambiente com crianças da mesma idade. E por isso, inclusive, que muitos pais colocam seus filhos na escola. Hoje a obrigatoriedade é a partir dos 4 anos. Mas muitas famílias têm a necessidade de poder fazer a adaptação escolar antes, né? Ainda bebês, crianças bem pequenininhas. E outras famílias, inclusive, têm o desejo para que as crianças possam se desenvolver melhor, a fazer aquisições importantes e que esse espaço escolar estimule essas aquisições como a fala, a psicomotricidade, o relacionamento, a socialização. Então, a escola é um objeto de necessidade, mas também é um objeto de desejo de pais e de crianças. Mesmo assim, não é fácil, né, o processo de ingresso na escola e de adaptação escolar, porque junto com os desejos de crescer, de aprender, de se desenvolver, a curiosidade, o desejo de estar nesse espaço, vem junto os medos, as angústias, as preocupações, as inquietações tanto dos pais, né? Isso aumenta muito quando a gente fala de bebês e crianças bem pequenininhas, como das crianças também. E isso aparece, Alexandra, né? Aparece na fala dos pais, nas atitudes que eles vão tomando, né? Mas aparece também nas crianças.
Elas dão sinais, né? E até é algo curioso, porque nós vemos, eu tenho crianças na família, né, que até o momento de ir para a escola, elas estão assim animadas, é uma curiosidade, é uma energia, né? Elas estão aí muito motivadas aí. Mas quando chega no ambiente que se depara, tem aquele momento de, né, opa, o que está acontecendo aqui? Umas não querem ficar, né? Tem todo esse período e é algo normal que tanto os pais quanto os profissionais aí, né, os professores precisam entender. É um período normal, né? E inclusive esperado. Eu digo isso assim e insisto nisso. É esperado o estranhamento. E é importante o estranhamento. Isso que tu diz caracteriza bem esse processo. Porque a gente conversa sobre a escola com as crianças. É importante que os pais conversem, mostrem a prof. Se já conhecem algum coleguinha, mostrem a foto, falem do nome do coleguinha, organizem os materiais. E tudo isso é vivido com alegria, com curiosidade, com entusiasmo. Só que quando chega na porta da escola, que se encontra com a realidade ingressa. E aí vem os estranhamentos, os choros, não querer ficar, ou às vezes até antes, não querer sair de casa. Conforme a criança vai entendendo a rotina, às vezes ela não quer nem botar roupinha para ir para a escola, tomar banho para ir para a escola, almoçar, porque ela vai entendendo que depois disso vem isso, e depois disso eu vou para a escola. Então elas começam a se recusar antes, né? Porque é um processo que, como eu disse, a escola também vai precisar ingressar nessa criança e nessa realidade psíquica da criança. Quando a criança estranha, e pode ser por essas vias, tem crianças que estranham de outras formas, por exemplo, a Alexandra, dor de barriga, tem crianças que fazem febre nesse início de ano e não tem nenhuma infecção, nada orgânico. Tem crianças que choram, né, se recusam a ir para a escola, não querem se separar dos pais. Tem crianças que ficam mais sonolentas, né, dormem mais, ou na escola, ou antes de ir para a escola, ou depois da escola também. Tem crianças que ficam mais irritadas, né, volta da escola assim muito irritada, chorosa, briga, carente, né? Quer ficar o tempo todo com o pai, mãe, né? Então esses são reações comuns, né? Como tu disse, normais e esperadas, porque vão nos mostrando que a criança não tá. Primeiro que ela não tá alheia ao que acontece com ela. Ela tá entendendo aquilo que acontece com ela. Ela tá entendendo que ela tá num espaço que ela não conhecia. Ou se ela conhecia no outro ano, né? Porque tem crianças que agora estão numa readaptação escolar, já foram no último ano, nos últimos anos e estão retornando, e mesmo assim podem, né, acontecer estranhamentos, e tá bem que aconteça, porque vai nos mostrando que a criança não tá alheia ao que acontece no mundo, ao que acontece fora dela, que ela consegue diferenciar quem é conhecido de quem é estranho, porque nos primeiros tempos os adultos são estranhos. Quem conhece a prof, a equipe escolar, são os pais, mas a criança ainda, ela tá ali nesse lugar, mas ela tá ainda sem conhecer, sem saber o que espera ela nesse lugar, sem saber quem é esse adulto, como é que esse adulto vai cuidar dela, como é que esse adulto vai estar atento a ela não tem esse conhecimento. E até uma confiança, eu diria, né, com o professor, para daqui a pouco pedir para ir ao banheiro, falar que não tá bem, falar... Tudo isso é também um período de adaptação, né? Porque como são todos desconhecidos, para quem ela vai recorrer, né? Se pode contar, se pode mostrar quem ela é, né? O modo como ela faz. Então isso é um sinal, inclusive, de saúde psíquica. Quando a criança estranha, e isso às vezes acontece no primeiro dia, às vezes acontece nos primeiros dias, às vezes acontece em semanas ou meses depois. E aí os pais dizem, ué, o que aconteceu? Eu vinha pra escola bem faceira. O que aconteceu, prof? Agora ela não quer vir. Né? Não quer vir pra escola. Às vezes eu digo, aconteceu que caiu a ficha. Que ela tá vindo pra escola. E que a escola não é uma extensão de casa. Ela é um outro espaço, tem outra dinâmica, tem outros adultos. Por isso que o mundo se amplia muito.
E esse estranhamento também é esperado pelo vínculo que a criança tem com os pais, com os familiares. Então, como ela tem um vínculo forte que valoriza esse vínculo, se separar desse vínculo também é doído, também é sofrido. Até o momento era o mundo dela, né? Exato. E aí o mundo fica maior, tem outros adultos, tem outras pessoas. E como é que eu vou me reposicionar nesse mundo que aumentou muito e que eu sou pequeno? Que eu não entendo tudo, que eu ainda não sei. Quando a gente fala em bebês, por exemplo, Alexandra, ou crianças bem pequenininhas, eles não têm nem a estrutura do eu constituído. Eles ainda nem entenderam a separação de quem sou eu, quem que é o outro, o que é meu, o que é do outro, né? Quem eu sou. Então, isso tudo vai se dar junto com o período de adaptação escolar. E, claro, tem coisas que ajudam na adaptação escolar, né? E, por exemplo, eu disse antes, conversar com a criança sobre a escola, levar, se é possível, ela na escola, na frente da escola, passar por lá, e podendo nomear aquilo que vai acontecendo com ela, os afetos que ela vai tendo. Tu tá triste, tu tá com saudade, tu tem saudade do pai e da mãe. Essa dor que tu sente porque dói, é saudade, porque tu ama muito o pai e a mãe, mas daqui a pouco eles estão vindo, eles foram trabalhar, eles já vêm te buscar, né? Isso tudo vai ajudando, porque nesse momento em que se é muito pequeno, as palavras são como uma membrana, né? Como uma pele. A pele é aquilo que dá contenção para o nosso corpo. As palavras também vão dando contenção para o nosso mundo psíquico. Contar histórias sobre uma menina, um menino que vai para a escola, que brinca, que se diverte, que tem uma prof legal, que tem parquinho, que come lanche, todas as coisas que vai acontecendo no mundo escolar. Sim. Né? Isso ajuda também. Contar histórias, brincar de ir pra escola, né? Fazer de conta, vai e volta, a mãe deixou, chorou, não chorou, ficou corajoso, tudo isso ajuda. Mas principalmente a confiança na escola, porque as crianças são muito sensíveis ao afeto dos adultos, e esse é um tempo que os adultos também ficam muito inseguros, não sabem como vai ser, o que vai acontecer, né? Então, a confiança na equipe, essa relação próxima de poder conversar com a professora, com a equipe escolar, falar das suas angústias, se deixar ajudar, ajuda muito, porque isso respinga nas crianças. Até me passou pela cabeça, psicóloga, enquanto a gente ia conversando, qual era a posição dos pais, né? Porque nesse primeiro contato que a criança vai ter, digamos, na porta da sala, né? Que vai começar a chorar, vai ter esse estranhamento, eu imagino os pais, né? Porque tem aquela angústia de querer levar para casa, de volta, né? Ou então se sentir até culpado, né? Poxa, deixei chorando na porta da escola, né? É difícil pro pai e pra mãe também. É difícil. Eles ficam com muito medo. Esse sentimento de culpa é bastante frequente. Ai, deixei chorando. Será que tá chorando ainda? Será que as profs vão me avisar se não ficar bem? Poxa vida, né? Eu podia ficar em casa com ele e tô levando pra escola, ele vai sofrer. É pequenininho. Assim, há uma vasta possibilidades de afeto e de motivos para esse afeto. E para cada um é singular, né? Algumas pessoas não têm opção, por exemplo, precisam deixar na escola, e a escola é o melhor lugar para aquela criança estar. Sim. Né? Mas se é possível falar e conversar e ter alguém na escola que escute, que acolha, que ajude a atravessar, todos esses obstáculos podem ser transpostos. E é bastante importante que se possa deixar com confiança, né? Deixar a criança no colo do professor, da professora, sair, né? Assim, dizer tranquilo, com tranquilidade, né? Na medida do possível, né? Mas poder confiar. E confiar que se a criança não ficar bem, a escola vai comunicar, vai pedir para vir buscar, que a escola não vai deixar uma criança em sofrimento, né? Porque muitas vezes o que acontece? O choro é os primeiros 2 minutos. Até que o pai e a mãe saem da escola, né? Daqui a pouco ela brinca e se interte.
né? E isso vai acontecer nas primeiras vezes até que a criança possa criar confiança nos adultos que vão cuidá-la. Isso. E aí depois as coisas tendem a ir para o seu lugar. Quando não, quando passou um período significativo de adaptação e mesmo assim a criança está muito angustiada, não consegue brincar, não consegue interagir, dorme muito tempo do período escolar, não come, aí a gente tem que levantar um sinal de alerta. Aí é importante conversar com os pais irem procurar ajuda, porque muitas vezes tem algo no processo de adaptação que está com dificuldades. E muitas vezes isso acontece com dificuldades porque tem dificuldades anteriores, né? E aí emperra no processo de adaptação. Mas, na maioria das vezes, o processo de adaptação reflete outras questões anteriores, como, por exemplo, os processos de separação e individuação. Né? Antes da criança ir para a escola, ou mesmo durante, né? Porque a gente hoje tem bebês que vão para a escola, com 4, 6 meses vão para a escola. Acontecem muitos processos de adaptação ao novo mundo e de separação. Porque a adaptação escolar tem a ver com separação. Eu saio de casa, eu me separo do meu ambiente familiar e eu vou estar em outro ambiente, né? E quando eu digo separação, não é separar e viver separado. Sim. Mas é separar as cabeças, né? Separar para que a criança possa ir entendendo que ela é que ela tem uma cabeça, que ela tem um corpinho, que ela pensa coisas, que ela sente coisas em separado do pai, da mãe, e tem muitos processos de separação. Por exemplo, quando a gente começa a espaçar as mamadas. No início a mamada é livre demanda, ou cada 1 hora, 2 horas, depois 3, depois os pais começam a espaçar a mamada da noite, né? Começa a ficar de dia e não mais tanto de noite, depois desmama, né? Daqui a pouco tira bico, tira a mamadeira, né, coloca a criança a dormir no seu próprio quarto, na sua própria cama, tira fraldas. Então, tudo isso são processos de separação que fazem com que a estruturação psíquica possa se organizar e que a criança possa ingressar no mundo desde outras posições e ter cada vez mais o seu aparelho psíquico em separado. Muitos desses processos, eles acontecem junto, né? Junto à escola, porque como eles entram muito pequenininhos, vai ter esse processo de separação aí de outros aspectos, né? Em casa, eu diria, mas também aquele processo nas escolas. E eu vejo que hoje em dia, psicóloga, as escolas estão muito mais preparadas, né? Por exemplo, você trabalha, né, também numa rede disciplinar aí em escolas também. Então, tem profissionais preparados aí, tem uma rede por trás que dá esse suporte, psicólogas, né, fisioterapeutas, daqui a pouco uma fono, né, que vai trabalhar integrado aí para ajudar esse processo das crianças. Exato, assim, Alexandra, hoje tem recursos, tem com quem contar, os profissionais, tem profissionais que compreendem a estruturação psíquica na infância, o tempo da infância e podem auxiliar os pais, os professores, a equipe escolar a atravessar esses processos. E tu tem toda a razão, e a escola ajuda muito nesses processos. Por exemplo, quando a gente começa a fazer a renúncia às fraldas e o treino do banheiro, a escola é parceira da família, né? A família vai fazendo em casa e a escola também vai auxiliando que esse processo se dê em continuidade na escola. E assim, quanto maior a possibilidade de vínculo, de confiança entre a escola e a família, melhor para a criança, né? Porque quem ganha são esses pequenos que são nossa responsabilidade. E que seja um período prazeroso para eles, né? Aí de aprendizagem, que seja alegre também, né? Não só essa adaptação, mas também que eles possam aproveitar esse momento aí, que vão passar anos ali, né? Nesse ambiente. E que a gente, como adultos, possa aproveitar junto. Se a gente passa por dificuldades e elas são
né, inevitáveis, que a gente possa desfrutar do prazer de vê-los crescer, se desenvolver, que possam conquistar o seu lugar no mundo, que a gente possa se orgulhar das conquistas deles, porque eles nos surpreendem, Alexandra, e que a gente possa se alegrar e registrar essas surpresas, essas conquistas, é muito importante. Que legal, espero que as famílias aí que estão passando por esse momento possam aproveitar muito, né, o ano letivo de 2025. Psicóloga, terça-feira nós estamos aqui novamente. Eu gostaria que tu deixasse o teu contato aí para as pessoas que ficaram curiosas aí quanto ao teu trabalho. Sim, Alexandra, as pessoas podem me encontrar pelo contato 54999040458 e também pelas redes sociais, né? Em alguns momentos é possível compartilhar alguns aspectos do trabalho e aí as pessoas podem acompanhar. É carolina.zandoná. Isso aí, muito bem. Então, esse foi o Prosa sobre a Vida. Lembrando que todos os nossos programas estão armazenados no canal do YouTube e a gente volta na próxima terça-feira ao meio-dia.